Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço a todos vocês que estão aí de casa acompanhando a gente, a quem está aqui presente no templo da Regional DF Brasília. Meu muito obrigado. É uma grande alegria podermos estar juntos e estudarmos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Sei Chanoe. E para nós iniciarmos hoje, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para a concretização do desejo, que consta na página 151. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e caso você o tenha, pode acompanhar a leitura tranquilamente. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, feche os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos para junto, para próximo, para manifestar ainda mais a vida de Deus. Vamos lá então? Oração para a concretização do desejo. O homem é filho de Deus. Quando o filho de Deus deseja algo de todo o coração, ele está fazendo com que a fonte de uma força incomensurável chamada Deus entre a ação para concretizar esse algo. Desejar algo nada mais é que usar a faculdade de escolher uma das infinitas possibilidades e determinar o que pretende obter dessa fonte de força inesgotável. Comparando a mente humana a um aparelho de TV, podemos dizer que o homem é livre para sintonizar com a emissora que ele escolher. Escolhida a emissora, estabelecida a sintonia, pode-se captar a imagem. Entretanto, muitas pessoas sentem-se inibidas em manifestar seus desejos e anseios e não se empenham sinceramente em concretizá-los. Naturalmente, estou me referindo a desejos e anseios dirigidos para o bem. Quanto aos desejos e anseios torpes, nada tem a ver com o Filho de Deus. Os desejos e anseios dirigidos para o bem, quando realizados, proporcionam felicidade não apenas à própria pessoa, como também à humanidade. Portanto, se o nosso desejo é dirigido para o bem, devemos nos empenhar em realizá-lo, fazendo o que deve ser feito, obtendo o que deve ser obtido, estabelecendo o que deve ser estabelecido. A nossa alma aprende e evolui com os atos que praticamos nesta vida, e é com esse propósito que nascemos na Terra. Alcançamos progresso e evolução da alma ao nos esforçarmos com determinação e coragem, visando a concretização dos nossos desejos voltados para o bem. De nada adianta desejarmos algo se nos limitarmos a abrigar esse desejo em nosso coração, em vez de agir com o objetivo de concretizá-lo. Deixar adormecida a nossa força latente é uma falta grave. Devemos utilizar a capacidade de que somos dotados e aumentá-la cada vez mais. Esta é a missão com que nós, filhos de Deus, viemos a este mundo. Orar significa pedir algo e também fazer a escolha certa. Referindo-se à oração, Jesus Cristo usou termos como buscar ou pedir algo a Deus, bater a porta e outros similares. Orar não significa apenas ajoelhar-se e fazer súplicas a Deus. Existem várias formas de orar. Cumprir com seriedade e honestidade a tarefa atribuída, visando a um objetivo nobre, é uma forma de orar. Ao se fazer uma oração, é imprescindível o sentimento de gratidão. Também Jesus Cristo, ao desejar curar um doente, orava pela realização do milagre e agradecia a Deus. Assim, com a certeza da concretização das palavras ditas na oração, declarava a cura da doença. Foi esse modo que ele ressuscitou Lázaro, curando a doença que o matara. O sentimento de gratidão, a convicção firme e as palavras ditas com fé inabalável, estes são os três elementos essenciais para que uma oração se concretize. Até mesmo Jesus Cristo teve um momento de vacilação. No jardim Getsamne, prostou-se e orou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Esse pedido foi proveniente de uma momentânea dúvida pessoal. O cálice amargo nem sempre significa verdadeiro sofrimento. Ao despertar com as dificuldades ou adversidades, a humanidade luta com bravura para vencê-las. Foi assim que evoluiu ao longo dos séculos, possibilitando o desenvolvimento da civilização e o florescimento da cultura. Se Jesus Cristo não tivesse tomado o cálice amargo, ele não teria se tornado o Salvador do mundo e não teria surgido na Terra o cristianismo, a religião que prega o amor. Não devemos fugir das dificuldades,
Devemos prosseguir mantendo firmes os nossos desejos corretos e nobres, cientes de que muitas vezes o que parece um cálice amargo que Deus nos impõe é na verdade um cálice abençoado. Ao termos consciência disso, os desejos egoísticos do eu fenomênico desaparecem, substituídos pelos desejos nobres do eu verdadeiro, os quais se concretizam e resultam na concretização do paraíso na terra. Deus, agradeço por ter me despertado para esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês aí de casa, aqui presente. Meu muito obrigado. Grande alegria estarmos juntos, como já disse. Meu muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, deixam mensagens nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que essa reunião aconteça. Meu muito obrigado. É sempre uma grande felicidade podermos estudar, crescer e aprender um pouco mais com as aulas que são dadas aqui, com os assuntos que são tratados. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de eu ter conhecido esse ensinamento da Seichonoye e ter tido a honra e a oportunidade de estudá-lo, porque isso é maravilhoso, isso nos dá conteúdo, lições valiosas e muitas ferramentas para utilizarmos na nossa vida, a fim de criarmos um destino cada vez mais construtivo, feliz e maravilhoso. Então, meu muito obrigado, agradeço aos meus pais, agradeço aos meus antepassados, agradeço a todas as pessoas, meu muito obrigado, recebam um abraço grandioso, estando aqui no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Vamos juntos hoje abordar um tema maravilhoso, que dentro da filosofia da Seichonoye, ele é falado várias vezes, de várias formas. Então hoje nós vamos abordar um dos lados desse aspecto e lembrando, não é a nossa intenção nem a nossa pretensão de esgotar o assunto, nós vamos abordar apenas uma das características, um dos pontos. É muito importante que nós continuemos o estudo, aprofundemos, para que possamos cada vez mais compreender a nossa natureza e manifestá-la no nosso dia a dia. Pois bem, Seichonoye é um ensinamento filosófico-religioso que é muito voltado ao positivismo, mas não é só um positivismo teórico ou um positivismo simplesmente conceitual. É um positivismo da maneira em que você lidar com a vida. Então, muitas vezes, quando a gente fala de positivismo, as pessoas tendem a pensar, poliana. Todo mundo fala, é o modo de viver poliana. E o que consiste o modo de viver poliana? É exatamente de você enxergar o que há de positivo na vida. Só que tem um ponto muito interessante. Normalmente, quando as pessoas falam isso, elas partem do pressuposto que é o seguinte, é somente o que é externo é o que você vai ver positivo. Apenas isso. Então você está vivendo a sua vida e tudo o que lhe é externo você tem que receber de forma positiva. Então as pessoas quando falam assim, nós temos uma maneira positiva de ver o mundo, as pessoas pensam, tudo que acontece você vê de forma positiva. Não é só isso. E isso é importante, a compreensão, porque até na hora que as pessoas criticam, elas não sabem criticar corretamente o que está acontecendo. Então, quando você fala, eu tenho uma forma de viver positiva, as pessoas pensam, tudo que acontece você vê de forma positiva. A história do copo. Meu copo está cheio, não dá para dar o exemplo, mas assim, tem um copo meio cheio ou meio vazio, aí que a pessoa pessimista fala, só tem meio copo, e a pessoa otimista fala, nossa, graças a Deus eu ainda tenho meio copo. Isso sim, é válido, é uma forma muito importante, mas não se resume a isso. Por quê? Se resumisse a isso, seria simplesmente uma questão interpretatória. Ia ser simplesmente uma questão de concepção. E não é só isso com que nós abraçamos no ensinamento da Seichonoye. O ensinamento da Seichonoye ele tem como uma das suas normas fundamentais um correto modus vivendi. Modus vivendi é modo de viver. Isso, tirado da palavra do latim, vem a expressão latina, né? Modus vivendi quer dizer o modo de viver. Então, o modo de viver da Seichonoye é o que é alterado. Não é simplesmente a maneira de interpretar.
Porque se for só maneira de interpretar, não quer dizer que você também está alterando a sua maneira de viver. Então, alterar a maneira de viver, que é o grande objetivo da filosofia Seichonoye, é alterar o modo de viver. E a pergunta é, alterar para o quê? Para a visão absolutamente positiva. É bem mais profundo. Presta bem atenção. Olhar as coisas de forma positiva, você pode fazer sem que altere a sua vida. Você pode. Você pode ser uma pessoa que olha tudo positivo, mas continua inerte. Agora, mudar a sua maneira de viver de tal forma que você consiga levar uma vida positiva já é bem mais complexo, bem mais profundo e necessita muito mais empenho. É por tal motivo que eu bato tanto na tecla. Se tivesse um teclado com o botão leia livros, já estava quebrado de tanto que eu bato nessa tecla. Leiam livros, leiam livros, leiam livros, leiam livros. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam as coisas por desconhecerem. Então, se você for pegar na filosofia da Seichonoye, nós temos mais de 800 livros. Mais de 800 livros. Traduzidos para o português, passam de 200. Dentro do que você consegue adquirir hoje em dia, está na casa aí de uns 100 livros que você consegue adquirir na livraria, nas regionais da Seichonoye. Dentro desses 100 livros, você tem uma vasta abordagem de todos os conceitos básicos e teóricos do ensinamento da Seichonoye. Então, a base do ensinamento você consegue. Antigamente, se você fosse voltar para a década de 70, década de 60, você tinha pouquíssimos livros. A base do ensinamento estava todo na revista Ascendedor. Os livros eles eram mais complexos, mas foi feito um trabalho maravilhoso de muitos líderes, né? Muitos pioneiros nossos que fizeram um trabalho de tradução, porque, olha só, traduzir um livro filosófico e religioso como os livros da Seichonoye é difícil, porque a pessoa tem que dominar japonês, tem que dominar português, já são duas línguas bem difíceis, tem que dominar, então, português, tem que dominar japonês, tem que entender cristianismo, tem que entender budismo e shintoísmo. Super simples, né, gente? É uma coisa assim que você fala, nossa, por isso que tem livros da Seichonoye que demoraram tantos e tantos anos para serem traduzidos. A título de exemplo, o livro A Verdade da Vida, volume 39, o livro A Verdade, volume 7, foram livros que demoraram mais tempo para vir a sua tradução em razão de todas essas nuances, de todos esses detalhes que são necessários para você traduzir um livro. Por quê? Você tem um vasto conhecimento e você precisa andar bem nas línguas para trazer. Então você tem, dentro dos livros da Seichonoye, um vasto conhecimento que precisa ser explorado. E algumas pessoas não exploram. Por que não exploram? Por vários motivos. Desde a preguiça à falta de vontade. Então a pessoa fala, não vou ler não, assisto umas palestras aí, eu entendo tudo. Não dá. Algumas coisas elas têm que ser aprendidas com o livro. E é interessante porque quando você está lendo, você ativa a sua visão e você age em áreas diferentes de quando você só utiliza a audição. Então é muito importante nós lermos, apreendermos para a gente poder crescer. A coisa mais comum é uma pessoa chegar e falar assim para mim, Preletor, por que a Seichonoye não fala disso? Aí eu olho e falo assim, você já leu tal livro? Não? Pois é, tá lá. Aí a pessoa pede, Preletor, eu quero uma orientação, o que eu faço nesses casos? O mestre dá inúmeras orientações dentro dos livros todos da Seichonoye, que várias e várias situações você consegue, lendo os livros, obter a resposta daquilo que você procura. Mas, infelizmente, em razão de uma postura até cultural que nós temos, porque nós somos tão mal acostumados com o Google, que lá você digita e já aparece a resposta, que sequer a gente quer ter o trabalho. Antigamente, gente, as pessoas procuravam tudo numa coleção de livros chamada Barça. Quem teve Barça em casa? Quem teve? Obrigado, não me deixem só. Não me deixem só, senão o pessoal vai achar que eu tenho já a idade muito à frente.
Era uma estante de livro e qualquer assunto você tinha que consultar nos livros, você tinha que ler. Gente, existia uma coisa chamada dicionário, que hoje o pessoal não sabe o que é dicionário, porque entra no Google para saber como é que escreve. E muitas vezes o Google ele é alimentado por páginas que não são corretas, gente. Então temos que ter muito cuidado hoje em dia. Você tem muita informação, mas nem toda informação ela é correta, ela é fidedigna. Então você tinha que pesquisar. Então isso fazia com que a gente tivesse um contato com o livro maior. Hoje em dia, se você chegar e falar assim, algum colega seu, uma colega, um amigo, chega e pergunta para você, um familiar, o que você vai fazer nesse final de semana? Aí você fala, eu vou ler. O que aconteceu? Você está triste? Isso é depressão. Por que você vai ler? O que aconteceu? Que você não vai sair, você não vai se divertir? Como se ler não fosse uma diversão. Ler é divertido. Ler é maravilhoso. É uma das formas de diversão. E é a melhor maneira que nós temos de transmissão de conhecimento. Por quê? Porque na escrita a gente pode aprofundar o raciocínio. Hoje em dia o raciocínio está dando de forma empacotada. As pessoas pensam por nós. Pensam por nós. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos e a gente tendo aquelas discussões sobre filme. E aí eu e um amigo meu falando, não, esse filme é muito bom. E um colega nosso falou assim, não, esse filme é horrível. Aí a gente falou assim, nossa, você não gostou? Ele, eu não vi. Aí gente, mas pera lá. Você falou que o filme, você falou com tanta convicção, que deu até a impressão que você trabalhou no projeto. Eu falei assim, você falou que o filme era horrível. Ah, é porque eu ouvi uma crítica na internet. Ah, pelo amor de Deus, cara, vai ver o filme. Você gastou 1 hora vendo a crítica, que era 1 hora que dava para você ver o filme. Então, ou seja, as pessoas consomem até opiniões. Então, o pessoal hoje em dia, todo mundo quer manjar de tudo e fica consumindo opiniões. Então a pessoa nunca deu um mergulho, já quer falar de submergível. A pessoa nunca fez nada na vida, ela dá opinião sobre economia, sobre política. Todo mundo manja da guerra da Ucrânia. Nunca vi tantos especialistas, cara, em eventos europeus e asiáticos. Todo mundo manja de tudo. Agora do grupo Wagner. Na minha época, Wagner era cantor. Hoje em dia a gente já tem grupos paramilitares, então todo mundo quer manjar de tudo. E as pessoas consomem informação sem saber. Então todo mundo vira uma sociedade de papagaios. Todo mundo recitando o que hoje é chamado de influencers. Os influencers, eu faço influência de opinião. Minha época, você ser influenciado, você era xingado. Se você não tivesse opinião própria, você apanhava no recreio. Se você chegasse no recreio e falasse assim, não, porque eu sigo fulano. Se eu falasse no recreio que eu sigo um tal de Felipe Neto, eu apanhava o recreio inteiro. O pessoal pegava uns cabos de vassoura, quebrava tudo em mim e falava, rapaz, tu vai aprender a ter opinião própria. Hoje em dia não, é bonito, eu não tenho opinião, eu fico seguindo fulano, eu fico seguindo Beltrano, nem o jeito de eu dançar mais é meu. Sempre tem que ser copiado de alguém. Então a gente vive, hoje em dia, a sociedade de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, isso gera um problema, porque na busca do conhecimento é perdido a essência, gente, a essência. O principal não é você ter a resposta, não é você ter a resposta, é você construir o raciocínio até a resposta. Nos livros de física, pelo menos antigamente, vinham os problemas e na última página vinham as respostas. Aí você pensa, mas por que botou a resposta no livro? Eu já vou saber. Não adianta você saber a resposta. Você tem que saber como chegar na resposta. E a mesma coisa acontece com o conhecimento. Não basta você ter a resposta, porque resposta todo mundo tem. Já reparou? Todo mundo tem resposta para tudo, gente. Eu não sei como é que tem ainda alguém feliz. Porque você entra, gente, no Instagram, no YouTube, no TikTok, todo mundo sabe tudo. Dicas para não levar um não. Outro dia, apareceu lá para mim no feed de notícias, aprenda 4 maneiras de você nunca levar um não. Eu falei, nasce bonito. É só nascer super bonito, que aí você não leva não, porque se você nascer como nós normais, você vai tomar toco sim. Faz parte da vida, meu amigo, faz parte da caminhada. Então o que acontece? Aí vem agora com mágicas, o pessoal sabe até na arte da sedução, ela conhece a humanidade inteira, para poder afirmar que você nunca vai levar um não. Falei, rapaz, eu já vi exagerar no produto, mas como esse,
Por quê? Porque todo mundo sabe de tudo, mas não é saber, você tem que construir. Porque se você não construir, não há o amadurecimento do caminhar. Acredite em você, acredite em você. Todo mundo fala isso, acredite em você. Por quê? É simples, gente. Se você não acreditar em você, tirando seu pai e sua mãe, mais ninguém, nem seus irmãos. Porque se você falar, eu sou inútil, seu irmão vai falar, é mesmo. Te falo isso desde que você nasceu. Só agora que você percebeu? Então, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Mas o ponto é, como? Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo como eu vou acreditar em mim? E aí é uma caminhada necessária no aprendizado, no estudo que nos envolve. Quando nós adentramos no ensinamento como o da Seitonê, a primeira coisa que nós mostramos é a real natureza de cada pessoa. Por que nós mostramos a real natureza de cada pessoa? Para mudar a forma como ela se enxerga. E quando nós mudamos a forma como ela se enxerga, muda a forma como ela vive. Então, tudo isso que nós falamos, essa tecla que nós tanto batemos, que a gente tanto repete, ela tem uma finalidade muito, muito maravilhosa, que é dar às pessoas a capacidade delas acreditarem naquilo que elas têm de maior, que é ela própria. É ela própria. Observa só, todos nós somos diferentes. Todos nós. Uns têm talentos manifestados de forma fácil, outros não. Uns têm beleza a dar e vender, outros nem comprando. Umas pessoas conseguem ter uma capacidade de agregar incrível, outras não. E se a gente for analisar assim, se a gente for jogar no fenômeno, você não consegue, porque há uma disparidade gigantesca. E aqui, se você não souber analisar, você vai observar profundas injustiças. Injustiças. Vão ter pessoas que vão nascer extremamente abastadas, com pleno acesso a conhecimentos, a lazer e a tudo. E outras pessoas, não. Vão ter pessoas que vão ter condições de serem criadas e amadas por pais presentes. Outras, não. Vão ter pessoas que elas vão ter condições de se alocar na sociedade de uma forma confortável. Outras, não. Aí você pensa, como é que é possível falar, acreditar em você se você tem uma disparidade gigantesca dentro da sociedade? Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas perceberam que a carência da falta de senso é uma coisa assim da humanidade toda. Nós nunca tivemos tantos avanços tecnológicos, mas o ser humano nunca foi tão carente como é hoje. Nós somos extremamente carentes. Duas gerações anteriores à nossa, elas eram desprovidas de muitos recursos tecnológicos, mas elas eram abastecidas em excesso de relações humanas. Então, por exemplo, nossos avós, eles tinham 10, 12, 14 filhos. Aí vinham os tios, tinham 6, 7. Então, você tinha primo a rodo. A família, quando se reunia, parecia um jogo de futebol. Era tanta gente que você falava, meu Deus, hoje em dia as famílias foram diminuindo, e as relações humanas também, elas estão se tornando precárias, virtuais e falsas. Então você tem pessoas que têm 30 milhões de seguidores e não tem um amigo de carne e osso. Não tem uma pessoa para contar, não tem uma pessoa para dividir, compartilhar, crescer, aprender, brigar, aprender, voltar a reconciliar. Não tem essas relações. Então ficam pessoas extremamente tecnológicas e podres ou pobres em relacionamentos humanos. Essa falta de condições de trabalho da natureza humana faz com que as pessoas adentrem em verdadeiros limbos existenciais. Traduzindo, as pessoas estão muito boas em divulgar e mostrar e muito ruins em viver, em crescer. Então, essa fraqueza da natureza ou essa fraqueza da construção faz com que as pessoas caiam em limbos existenciais. E vem uma turma que aproveita disso e vem vender. Muitos, acredite em você,
sem falar verdadeiramente da natureza. Então, assim, eu posso falar para grupos determinados. Eu pego determinados grupos e tento abarcar esses grupos dentro das regras ou daquilo que eu posso inventar. Isso é perfeitamente possível e vende pra caramba. Então, o que nós temos aí hoje em dia de gurus na internet, gurus nas redes sociais, que sabem tudo, que mostram tudo, eles vão trabalhando exatamente esses aspectos, que pega um nicho, pega um grupo lá e naquele grupo vai falar para eles. Pode ter melhoras? Claro que pode. Tudo que a pessoa tiver de bom e ela acrescentar e crescer, ela vai ter melhora. O ponto é que tudo deve ser trabalhado no seu aspecto verdadeiro, para que nós consigamos verdadeira, imutável e transcendental modificação. Vamos lá, deixa eu entrar logo para que fique mais claro isso daqui. Na Seitoné a gente fala, acredite em você. Por que nós falamos acredite em você? Porque nós partimos da premissa de que Deus é o Criador de tudo. Aí se você, eu não gosto muito da palavra Deus, pode colocar vida. Eu não gosto muito, força. Você pode colocar a palavra que você quiser. A essência é uma só. Deus é uma palavra que ela é de fácil aceitação no mundo religioso. Mas se a pessoa fala, não gosto disso, você pode botar vida, você pode botar força, você pode botar aquilo que você quiser. Força, Deus, vida é o Criador de tudo. É o Criador de tudo. Ora, se é o Criador de tudo, em tudo tem vida. Portanto, nós chamamos a essa vida que habita no nosso interior, de imagem verdadeira. Verdadeira. Que é o que está escrito no quadro, que está atrás desse quadro, que é Jiso em japonês. Lá está escrito Jiso. Jiso. Imagem verdadeira. Então, a essa vida que está no nosso interior, nós chamamos ela de imagem verdadeira. Essa imagem verdadeira, ela é tão maravilhosa como a força, como Deus, como a vida que criou tudo. Então, ou seja, no momento da criação, no momento da sua realização, a vida se fez de forma individual e nós viemos a este mundo com a vida de forma latente. Aí, para traduzir isso aqui de uma maneira simples e bem perceptível, como é que nós falamos? O homem é filho de Deus. Olha que maravilhoso. O homem é filho de Deus. É assim que a gente fala de uma maneira bem fácil. Mas muitas vezes nós repetimos o homem é filho de Deus, mas a gente não para pensar no que realmente significa o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus quer dizer que a vida, imagem verdadeira, se aloja no nosso interior. Ora, se a vida se aloja no nosso interior, portanto, todo o potencial de criação do universo está latente dentro de você. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é uma coisa, quando eu morrer, eu vou. Não, é aqui e agora. Aqui e agora, dentro de você, toda a força latente do universo está pronta para ser usada. Só que o ponto é, ela não é usada, utilizada, manifestada ou reconhecida sem que esteja pronto a mente pela qual ela irá se projetar. Então, ou seja, essa vida, ela passa pelo nosso canal individual chamado mente. Para que ela se manifeste, é necessário que a nossa mente esteja em acordo, em harmonia com essa vida. Então, o trabalho da nossa existência é fazer com que a nossa vida esteja em harmonia com a vida suprema ou que a nossa mente esteja sintonizada com as ondas vibratórias de Deus. E isso demanda trabalho. E é nesse ponto que muitas vezes as pessoas não querem. Por quê? Porque dá trabalho você manifestar o que é maravilhoso. Se lembrarmos da oração que nós fizemos no início da palestra, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que
para manifestar, trabalhar de forma honesta e dedicada é uma oração. Por que trabalhar de forma honesta e dedicada é uma oração? Porque a oração é aquilo que permite manifestar Deus. E trabalhar crescendo e levando felicidade ao próximo é uma das maneiras que nós temos da nossa vida interior se manifestar. Então, olha que interessante. Nós começamos a entender que a nossa vida não é uma sucessão de acontecimentos felizes e tristes. A nossa vida é uma sucessão de acontecimentos que nos dão a oportunidade de manifestar Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. Quando você entende que a sua vida é uma sucessão de possibilidades de manifestar Deus, você vai compreender que a existência da vida não é uma questão de busca de prazer e fuga da dor. É uma questão de cumprimento da sua missão espiritual. Fica muito mais fácil entender o porquê que nós temos uma salada humana. É tudo tão diferente, gente. Por que as coisas são tão assim, mudam tanto, às vezes tão próximo? Então você entende, por que eu sou quem eu sou e eu estou onde eu estou? Isso é uma pergunta que é muito importante nós nos fazermos. Por que eu sou quem eu sou e estou onde eu estou? Se você não compreende a sua natureza, você pode ter muitas chances de não acreditar em você. Porque você vai falar, eu sou um azarado ou eu sou uma azarada, porque eu nasci filho dos meus pais, nasci na casa dos meus pais, nasci na cidade onde meus pais viviam e por isso eu não tenho a chance de fazer a diferença na minha existência. Agora, se você sabe que independentemente de todas as condições exteriores, e sei que elas influenciam pra caramba, ninguém está falando que isso não aconteça, é óbvio que influencia, só que não é preponderantemente, ou seja, você não é escravo das situações. Elas influenciam, mas você não é escravo. Se você compreende que as situações têm um propósito para acontecer e você conhece a tua natureza, você está pronto para superá-las. O que eu quero dizer com isso? Que se você entende que a sua natureza é divina e que você veio a este mundo para concretizar Deus, você vai entender que todas as diversidades que lhe foram dadas têm um propósito de acontecer. E você passa a levar uma vida com muito mais confiança. Confiança. Como é que a gente constrói confiança? Quando a gente sabe quem a gente é e o que a gente veio fazer. Olha que interessante. Quem já teve a oportunidade de brincar numa montanha-russa, que seja bem assim radical, e você brinca, e depois você vai levar um amigo para passear. Aí você chega na montanha-russa, você não chega como a primeira vez, você chega extremamente confiante, você cumprimenta até quem trabalha na montanha-russa, você fala para o teu amigo, não se preocupa não, você vai ver, você vai adorar, e seu amigo tremendo de medo e você rindo, não tenha medo, você vai ver, e você está com aquela confiança toda. Por que você tem essa confiança? Primeiro, porque você já passou pela experiência. Segundo, você entendeu da onde que você sai, para onde que você vai. Você já sentiu as emoções. Então, isso faz com que você tenha uma certa previsibilidade. Isso lhe dá a confiança. O seu amigo ainda não. Quando você começa a compreender que a vida, ela tem o porquê, você começa a ganhar uma certa previsibilidade, não do que vai acontecer, mas exatamente daquilo que vai ser lhe cobrado, você começa a ter muito mais confiança. Muito mais confiança. Então você começa a agir com muito maior capacidade de solução dos problemas e das adversidades. Então entendam. Entender o que é o seu propósito é muito importante. Somar isso a quem você é, fundamental. Se você sabe quem eu sou, eu sou filho de Deus. Então vamos lá, vamos botar os elementos que fazem a diferença na nossa vida. Vamos lá. Eu sou o sujeito A. Aí, sou filho de Deus. Por que eu nasci aqui? Vamos supor, por que eu nasci em Brasília? Por que eu tenho, por exemplo, mãe, mas não conheço meu pai?
Por que que eu fiz determinada faculdade? Ou por que eu sequer fiz faculdade? Por que que eu tenho determinadas situações com relacionamento? Eu pareço uma curva de rio, só para tranqueira. Por que que será que isso acontece? Por que que eu tenho dificuldade com amizade? Ou por que que eu consigo fazer tantos amigos e meu irmão não? Aí você começa a pegar esses elementos e você começa a compreender que esses elementos, eles são diferentes por um propósito. Por um propósito. E aí, o aprendizado dentro de cada propósito desse faz você crescer como ser humano, como pessoa influente, como pessoa que vai modificar aquele meio onde você vai estar. Então, você começa a acreditar em você quando você para de olhar as situações como opressoras e você passa a olhá-las como oportunidades. Mas como é que isso é possível? Desde que você saiba o que está dentro de você. Desde que você saiba o que está dentro de você. Somos criados para ser ovelhas, quando na verdade nós somos verdadeiros filhos de Deus. Por não sabermos disso, nós somos criados dentro das doutrinas que nos imputam ou nos colocam todos os complexos de inferioridade possíveis. Possíveis. A gente anda carregado de complexo e muitas vezes são complexos que nós colocamos e a gente não sabe nem porquê. Nem porquê. Se chegar alguém parado, parar, por exemplo, um carro maravilhoso do seu lado, muitos vão sentir assim, eu não tenho condição de ter esse carro, eu sou uma pessoa infeliz. Aí, se a pessoa chega com muito dinheiro, ou chega com um cônjuge, com uma companheira, com um companheiro muito bonito, você fala, eu nunca vou ter chance. Se a pessoa chega lá e faz algo de fantástico, canta, dança, você fala, eu nunca vou ser capaz. E você vai começando a colocar complexo e você acha que aquele modelo que você está enxergando é um modelo de felicidade. Se a gente for olhar estatisticamente, qual é a garantia de você ter um casamento duradouro? Se você casar com um artista de novela ou se você casar com uma pessoa comum? O que vocês acham? Comum. Comum. Porque os artistas de cinema têm uma proporção de separação muito maior. E se você for para pensar, são todos bonitos. Todo mundo rico. Todo mundo fantástico, velho. Todo mundo vai lá no vídeo show, é só gente fina, velho. Nenhum deles tem defeitos. Se for no Faustão, então é todo mundo perfeito, gente. A pessoa mais maravilhosa da face da terra. Mas por que não dá certo? Porque existem outros elementos por detrás que não são traçados e não são vendidos. Então, vivemos num mundo em que, se você comprar, você é feliz. Olha que interessante. Se você comprar, você é feliz. Mas se você ser, independe. Quando, na verdade, é exatamente o se você for, é o motivo da felicidade, e se você comprar, independe, gente. Independe. Então, é mais valorizado você ter do que você ser. É por tal razão que a gente tem tanta gente com problema hoje, porque tem muita gente que tem muito, mas não tem nada. O que não tem nada? Não tem valores, não tem construção, não tem conteúdo espiritual interior. Os jovens hoje estão um oco. Está complicado, ninguém mais sonha, ninguém mais trabalha. Por quê? O objetivo hoje em dia é só ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Eu vou ser muito feliz. Então eu preciso fazer um vídeo, eu preciso descobrir um negócio, eu preciso abrir uma pirâmide financeira, porque se eu tiver dinheiro, eu vou poder viajar, e se eu viajar, eu vou ser feliz. Só que tem um detalhe, gente. Viajar por viajar não te traz felicidade. Não te traz felicidade. O que te traz felicidade é tudo aquilo que está relacionado com o momento da viagem. Então, por exemplo, uma boa companhia, aquilo que você fez para chegar aonde você chegou, tudo aquilo que foi construído para se materializar numa forma de uma viagem, por exemplo, são outros elementos que não só simplesmente ter. Um exemplo bem interessante é esse. Quando você é aprovado num concurso público, por exemplo, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, que maravilha, você deu sorte, ou você conseguiu aquilo que era maravilhoso. Ou quando a pessoa abre uma empresa que dá certo, e a pessoa fala, que maravilha, você conseguiu e tudo mais.
E a pessoa parte do pressuposto que por você ter conseguido é que você ficou feliz. Se fosse assim, gente, todo empresário e todo aprovado em concurso público era uma pessoa sumamente feliz. E não é o que a gente acontece, não é o que a gente observa. Pelo contrário, às vezes a gente vê mais pessoas infelizes pelaquilo que conquistaram do que felizes. Por quê? Porque a felicidade não está no conquistar. A felicidade está no caminhar que você fez até a conquista. Porque o caminhar te levou daqui de baixo até lá em cima. É esse crescimento que te traz a felicidade. É esse crescimento que te traz o conteúdo. É isso que te faz vibrar e falar assim, caramba, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena o que eu fiz. Mas, como as pessoas acham que a felicidade está aqui em cima, então eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar sempre como o melhor, eu tenho que ter tudo de melhor. Então as pessoas começam a levar a vida comparando. Ah, o meu carro é melhor que o seu. Ah, o meu filho é melhor que o seu. É engraçado, você vai numa reunião de pais, aí fica aqueles pais competindo. Ah, porque o meu filho aprendeu a ler aos 3 anos de idade. É porque meu filho já sabe fazer isso. E você foi olhando, show! A pergunta é, o seu filho está preocupado com isso ou isso é só seu? Por quê? Os complexos dos pais são jogados nos filhos. É por isso que muitas vezes nas famílias a gente tem aquela tia que vem fazer aqueles comentários mais horrorosos. Porque a competição entre os irmãos passa para os sobrinhos. Aí você está lá estudando, aí chega aquela tia e pergunta, está estudando ainda? Não passou até hoje? Pois o meu filho já passou em 3 concursos. Aí você olhando... Ai, meu Deus. Por quê? Porque estão competindo, achando que a felicidade está em conquistar. Não é. A felicidade está em trilhar. Como as pessoas não querem trilhar, elas estão usando de subterfúgios. Subterfúgios. Compram vagas de concurso, tomam remédios controlados para aumentar a capacidade de atenção. As pessoas fazem de tudo. Na hora que vão malhar, as pessoas não querem esperar. Você vai demorar 10 anos para construir o objetivo que você quer. Não quero esperar, eu quero 6 meses. Aí toma todo tipo de anabolizante, hormônio de crescimento, arrebenta o corpo inteiro, porque eu preciso ter isso aqui, porque eu preciso ser o melhor. E a pessoa não entende. Malhação não é uma questão de atingir o objetivo rápido. É você vencer todas as etapas para cumprir aquilo que você estava fazendo, ou para atingir o seu objetivo. É a mesma coisa. Qual é a diferença de uma pessoa que escala uma montanha para a pessoa que vai de helicóptero para cima da montanha? Por que ir de helicóptero para cima da montanha não traz nada, não acrescenta nada para a pessoa? Não é um passeio que a pessoa fala, vou lá para o pico da montanha de helicóptero. Por quê? Exatamente não há construção. Escalar uma montanha, há construção. Tanto construção que está cheio de gente escalando montanha. Aí você fala, cara, qual é o sentido de escalar a montanha? O cara chega lá em cima, ele desce. Se ele chegasse lá em cima e morasse lá em cima, você fala, não, beleza, mas o cara sobe e desce. Mas é porque não é o chegar na montanha. O que está por detrás? Toda a superação do trabalho que ele fez. E é isso que traz o crescimento e a sensação de felicidade. É o trabalho que está por detrás. Em linguagem religiosa, é aquilo que você faz para manifestar a vida. Então, para acreditar em você, é muito fácil. Você não precisa falar, eu sou a melhor pessoa. Não precisa começar assim. Basta você acreditar que o que você tem para fazer hoje, você é capaz. Olha como é que começa a mudar. Você levanta de manhã e não arruma a sua cama. E você fala assim, não, que preguiça. Arrumar a cama e lavar a louça são trabalhos eternos, gente. São trabalhos eternos. Você vai acordar, arrumar a cama, no dia seguinte ela vai estar desarrumada. Você vai lavar a louça. Pia limpa, é por isso que criaram essa palavra. Pia limpa é uma utopia. Não existe. Você acabou de lavar a louça, você respirou, já aparece alguma coisa. Sua louça de casa tem vida e ela vai suja para dentro da pia. Então, lavar a pia é todo dia. Lavar roupa, gente. Mesma coisa. Cozinhar, mesma coisa. Limpar a casa, mesma coisa. Tudo isso são tarefas diárias. Rezar, fazer meditação Shinsokan. Ô, preletor, tem que fazer meditação Shinsokan até quando? Todos os dias. Todos os dias. Da mesma maneira que você tem que tomar banho todos os dias, você precisa também fazer meditação Shinsokan, porque a meditação te ajuda a limpar a sujeira mental.
Todo mundo quer lavar o corpo para não ficar fedendo, mas poucas pessoas lavam a mente, aí fica com a mente fedendo. Depois não sabe por que as coisas não estão acontecendo a contento. Porque a mente fica fedorenta, a mente fica poluída, ela fica suja. Vê notícia ruim, fala coisa ruim, pensa coisa ruim e depois não limpa. No dia seguinte, o que faz? Tudo de novo. E ainda cria aquela falsa imagem. Ah, não, eu não falo mal de ninguém. Aí você, você não fala verbal, mas na cabeça está metralhando. Está metralhando. E quanto mais sincero a gente consegue ser, mais fácil a gente consegue perceber para trabalhar. Então, a pessoa está lá criticando, falando, depois fala assim, não, eu não penso nada de ruim. A pior de todas as ilusões é você se iludir. A pior de todas as ilusões. Então, o que acontece? Você pega aquelas tarefas simples do dia a dia e começa a executá-las com alegria. Se você arruma a sua cama todo dia com alegria, você já está melhor do que você estava ontem. Você já começou a trabalhar. E isso, gente, vai construindo a convicção e a força dentro de você. Porque você começa a trabalhar. Sou vida e eu tenho, sim, capacidade. E você começa a acreditar em você. Aí, daqui a pouco, vamos para o próximo exercício. Ser grato às coisas, fazer uma oração, ler uma sutra sagrada. Nada disso vai ser fácil no início. Nada disso. A primeira vez que eu fui praticar meditação Shinsokan, eu falei assim, não, vou praticar. Aí eu passei um mês lendo o livreto da meditação Shinsokan para decorar. Porque eu ficava, é sabedoria. Aí eu, quem é o próximo? Aí é o amor. Aí eu ficava lá, a fazer a meditação abrindo o olho. Aí, primeira vez que eu estava com ela toda de cor, eu falei, não, agora eu decorei. Aí eu ficava lá, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Pronto, decorei. Aí eu falei, agora está tudo de cor. Parei lá na posição e falei, vou fazer esse negócio direito, porque eu sei que isso aqui é bom. Aí eu comecei a fazer a meditação Shinsokan. Aí eu fiquei, nossa, mas eu senti o tempo voando. Eu falei, meu Deus, estou aqui há 20 minutos. Eu comecei o canto evocativo de Deus, cheguei até canto da grande harmonia, passei por todas as partes da meditação. Fala, respiração, o silêncio em que eu estou mentalizando exatamente aquilo que eu falei no início, passei por tudo, falei, nossa, eu estou aqui há meia hora, gente, ó o pezinho na iluminação, ó, já estava sentindo, estou me iluminando. Quando abri os olhos, fui ver no relógio, tinham passado 5 minutos, de tudo. Eu falei, credo, ainda falam que eu tenho que fazer 30. Eu sofri para fazer 5. Como é que eu vou fazer 30? Mas o que é isso? É o início. Continuei, perseverei. Tiveram dias que eu queria? Não. Tiveram dias que eu queria tudo, menos rezar. Mas eu sabia que era importante esse crescimento. E fui lá, me esforcei. Tiveram dias que eu consegui, tiveram dias que eu não consegui. Tiveram dias que eu rezei com muita fé, tiveram dias que eu rezei por obrigação e tiveram aqueles que eu sequer rezei. Só que eu fui trabalhando e o esforço e a dedicação naquilo que eu tinha para fazer naquele momento foi construindo a confiança até chegar no ponto de eu fazer meditações Shinsokans extremamente longas, profundas, maravilhosas e sem o menor problema. Até a questão da postura, gente. Era só botar a mão justaposta na frente do rosto, começava a me coçar tudo. Eu começava com um Kosokan, que era coçando aqui. Aí o cara, tava tudo bem, foi só falar que eu vou rezar que começa a coçar. Aí quando para de coçar, você começa a mentalizar, daqui a pouco tua mente vai embora. Aí tu tá pensando o que você vai comer, o que você vai fazer no dia seguinte. Aí você consegue afastar tudo, daqui a pouco tá sentindo o braço pesado, costas doendo, aí você começa a entortar força. Aí você começa. Isso tudo vai no processo de aprendizado. Daqui a pouco tá tudo leve, tá tudo tranquilo. Você senta, faz a meditação de uma forma natural, de uma forma tranquila. Mas para que isso aconteça, houve o trabalho de crença em mim. Quando a Seitonei fala acredite em você, ela não está falando para você, acredita no teu falso eu, acredita nessa imagem que está projetada. Não é isso. Esse não é o trabalho da Seitonei. Deixa isso daí para os gurus da internet. O que nós estamos falando é que quando acredita em você, acredita na tua natureza divina, que ela é sim existência real, perceptível e todos aqueles que trabalham a colocam para fora.
Quando a Seiichi fala acredite em você, ela está falando acredite no potencial que habita no seu interior e vamos trabalhar para manifestar. E o trabalho, gente, começa do dia a dia. De você aprender a cumprimentar as pessoas, de você aprender a ser mais simpático, de você aprender a mudar a sua vibração, de você aprender a parar de ter hábitos destrutivos, de você aprender a ser mais humilde, de você aprender a ser mais dócil e inúmeros outros trabalhos que vão fazendo de você uma pessoa com um nível muito mais elevado e, por conseguinte, muito mais consciente e muito mais manifestando em harmonia a vida que existe dentro de você. Aí você começa a se transformar. E aí você ganha uma nova abordagem sobre a sua existência e você começa a ter um modus vivendi positivo. Porque observa só, não é receber as coisas positivamente apenas, como eu falava no início da palestra, é você ver, inclusive, você próprio de forma positiva. Como é que eu vou me enxergar positivo? Eu, João Ricardo, como pessoa carnal, estou cheio de defeitos, como qualquer pessoa na face da Terra, como qualquer pessoa. Então, se vocês quiserem saber meus defeitos, é só conversar com a minha família. Eles vão te dar uma lista gigantesca, porque eles convivem comigo e vê tudo que eu apronto, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que tudo está bagunçado. E ainda tem as pessoas da rua, que também às vezes pegam a gente fazendo as coisas. Mas o que acontece? Eu tenho meus inúmeros defeitos, meus inúmeros trabalhos, que eu preciso melhorar. O ponto é que o acreditar não é nesse eu carnal, é acreditar na natureza divina que habita em mim. Porque quanto mais eu acredito na natureza divina que habita em mim, mais eu sou capaz de purificar esse eu externo que se apresenta. Então, essa fé na sua natureza divina é a verdadeira crença positiva em você. Porque positivo é algo construtivo, negativo é algo destrutível. Então, o que é coisa negativa? É tudo aquilo que leva a uma destruição e não uma construção, um estado em que você consegue, juntando 2, juntando 3, juntando o que for, que você consiga construir algo novo, maravilhoso, que beneficia. Então, uma visão positiva, um modus positivo de viver é o modus operandi. O que isso quer dizer? Ele é colocado em prática. Não é simplesmente a frasezinha da pessoa colocar lá, aproveite o dia como se não houvesse amanhã. A pessoa não sabe nem o que ela está falando. Ela não tem nem ideia do que ela está falando. Porque aproveitar o dia precisa de uma compreensão do quê? O que é o dia? Para a pessoa aproveitar o dia, o que é o dia? Porque olha só, o aproveitar do dia tem muito relacionado ao prazer. Se você está tendo prazer, você está aproveitando o dia. Mas será que você só aproveita o dia quando tem prazer? Olha que interessante. O que é aproveitar o dia? Espiritualmente falando. Não é essa concepção de a pessoa bate uma foto lá nas Maldivas. Aproveite o dia como se não houvesse amanhã. Ah, tá. Por que você não bateu isso arrumando a cama? Lavando louça? Por que não bateu essa foto? Aí sim eu ia botar fé. Agora lá nas Maldivas, lá naquela areia branca, aquela água transparente, aproveite o dia. Ah, assim é fácil. Eu quero ver você viver isso daí. E como é que você vive isso? Vamos lá, entender. O que é o dia? É a continuidade do agora. Prestem bem atenção. Qual é o único momento que a gente tem? O agora. O passado você não tem, acabou, passou. E o futuro? Ainda não veio. Você só tem o agora. O agora é tão importante que a gente dá o nome a ele de presente. O agora, a gente só tem o agora. O que é você aproveitar o dia? É você viver o agora. E para viver o agora, você tem que ter consciência de quem é você. Porque se você não tem consciência de quem é você, o tempo é simplesmente uma marcação de relógio. Agora, se eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu vivo aqui e agora a vida de Deus, cada minuto da minha existência tem uma importância. E se eu pego essa importância de cada minuto e trabalho de forma positiva, eu faço com que minha vida tenha um aproveitamento do dia a dia, mesmo que seja um dia com prazer, mesmo que seja um dia com dor. Você acaba de sair de uma situação extremamente dolorosa da sua existência, extremamente dolorosa, pelas quais todos nós passamos. E naquele momento você reflete
E naquele momento você toma a decisão, vou perdoar, vou fazer uma oração, vou elevar o meu pensamento, vou mudar a minha postura, vou soltar uma situação. Naquele momento você está vivendo agora, naquele momento você está tomando consciência da sua natureza, naquele momento você está aproveitando o dia. Então observa, relacionar tudo a prazer e conquista é que traz o vazio existencial. Tanto que as pessoas hoje em dia, elas querem fazer propaganda mostrando o que tem. Poucas mostram aquilo que são. Porque mostrar o que é não é fácil. Até porque se você não tiver trabalhado, você não vai mostrar nada. Nós temos que mostrar conteúdo de existência. Então, nossa, eu pude fazer o que era devido ou o que era necessário naquele momento. Vivi. Meu filho, às vezes ele levanta de madrugada e vem me acordar. E você está dormindo e de repente você só sente a presença. Você abre o olho assim, eu sei qual é a sensação de ver um fantasma. O meu filho chega do meu lado igualzinho, você só abre o olho, você só vê lá a presença, em silêncio, sabe? Ele para do lado assim, ele nem fala, só olha assim pra gente. Aí eu já levanto e vou com ele para a cama. Então o que acontece? É complicado, interromper sono não é algo fácil, ainda mais quando você tem um dia extenuante, chega à noite você joga só o corpo assim, você só quer só descansar, aí o seu filho lhe pede aquele auxílio. Aí quando você olha e você consegue daquela experiência tirar um aprendizado, você sai com um sentimento de realização. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas teve uma noite que minha filha acordou, aí eu estou dormindo, de repente minha filha só chega do meu lado e fala, papai. Aí na hora que eu abro o olho assim, mas tá vomitada da ponta do cabelo até lá embaixo. Aí eu olhei assim, o que eu faço? Vontade de pegar a menina, tacar dentro de um balde assim. Quando eu cheguei no quarto, tudo vomitado, meu Deus, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu falo, o que eu faço? E minha filha, ela assim, papai, não estou bem. E eu, meu Deus, eu não sei, eu também não estou, eu não sei o que eu faço com você. Eu não sei, minha esposa foi dormir extremamente cansada, eu falei, não quero acordá-la. Então minha missão era, não posso acordá-la, eu tenho que me virar aqui sozinho. E eu falo, o que eu faço? Minha filha querendo chorar e eu também. Eu falei, filha, eu não sei nem como é que eu começo, como é que eu limpo, eu não sei como é que faz nada. Aí eu fui respirando, eu falei assim, não, vamos lá, vamos por partes. Aí eu acalmei minha filhota, troquei a roupa dela, limpei ela primeiro, botei uma roupa novinha e botei ela deitada em outro lugar. Falei, pronto, primeiro passo resolvido. Comecei a levar as roupas todas, até brinco que eu descobri que não se lava roupa vomitada na pia do banheiro, que entupiu. Aí eu lavava, beleza, entupi a pia 3h30 da manhã, excelente hora para você entupir as coisas. Aí fui pegando as coisas todas, levando para a área de serviço. Quando eu fui pegar o colchão, o vômito atravessou tudo, molhou o colchão, e eu, como é que limpa colchão? Lá vou eu estudar como é que você limpa colchão, descobri com bicarbonato de sódio. Aí eu parei, show, o que é bicarbonato de sódio? Aí eu lembro que eu já comprei isso, gente. Mas o que era? Lá vou eu descobrir onde é que estava isso na despensa e fui. Resultado, 4h30 da manhã, roupa de cama trocada, a outra roupa de cama suja, já estava com excesso retirado, em baldes guardados, com sabão, menina limpinha, dormindo maravilhosamente bem, eu que nem um zumbi, 4h30 da manhã, mas com a sensação de que, cara, agora eu sei, agora pode vomitar, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu aprendi. A minha sensação de crescimento foi tão grande que no dia seguinte eu levantei com orgulho de mim, um caco. Mas eu levantei e falei assim, amor, você nem acordou? Ela, cara, eu não acordei mesmo. Ela levantou quando ela viu aquela casa revirada, colchão no meio da sala. Ela, o que aconteceu essa noite? Que eu não vi. E eu levantei com a sensação de orgulho. Passei dificuldades? Passei. Mas a minha sensação de que eu pude cuidar foi uma coisa indescritível, porque eu pude cuidar da minha esposa, preservando, eu pude cuidar da minha filha, fazendo o que tinha que ser feito, e ainda tomar o cuidado para não acordar o menino. Então eu tive que fazer tudo ao mesmo tempo, de madrugada, cansado, e mesmo assim eu consegui fazer de tal forma que eu cheguei para a cama com a sensação de dever cumprido. Foi difícil? Foi. Mas valeu a pena? Muito, muito. Não queria perder essa oportunidade? Nunca. Porque ela proporcionou o meu amadurecimento e o meu crescimento.
Então, isso nos faz ter a fé em nós. Não é uma vida cheia de comodidades e de facilidades, em que nada é construído, que nada é feito, nada é concretizado. É uma vida em que você extrai, você expõe, você retira a sua imagem verdadeira e coloca ela de forma prática. Você coloca ela de forma viva, você coloca ela de forma de ações. Então você começa a viver o agora. Quando você vive o agora, você aproveita o dia. Seja ele bom, seja ele ruim. Aí você fala, como é que é a maneira poliana de ser? Não é a maneira poliana de ser, é a maneira Seichonoe de viver. É diferente. Não é simplesmente você olhar, vou olhar tudo pelo lado positivo. Não! Eu vou perceber que tudo é positivo porque eu sou filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Olha aqui, no livro que eu utilizei na semana passada, Reconstruindo a Vida Humana, olha o que o professor Masaru Taniguchi nos ensina na página 150. A origem das preocupações e dos temores é efetivamente a suposição que eu sou mais fraco que o outro. Entre parênteses, o mundo exterior, as circunstâncias ou uma determinada pessoa, e posso ser derrotado ou esmagado por ele. Em certo sentido, isso pode ser considerado complexo de inferioridade. E tais preocupações e temores se dissiparão naturalmente se a pessoa tiver a confiança de que em si se aloja a capacidade infinita, que possui sempre uma força 2 vezes maior do que a do inimigo e que Deus, presente em seu interior, a protege em todas as circunstâncias. Cara, isso aqui é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Porque quando você entende, cara, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, a vida de Deus está dentro de mim, isso quer dizer que Deus sempre está com você. Logo, aquilo que lhe apresenta é para o seu sofrimento ou para o seu crescimento? Para o seu crescimento. Se você entendeu isso, mãos à obra. Está na hora de você colocar para fora quem é você. Está na hora de você acreditar no seu potencial. Se você ainda não entendeu, vamos estudar. Vamos estudar, vamos nos dedicar, vamos meditar, que está pronto o tesouro do seu interior para ser trabalhado, esculpido e brilhar na sua vida. Basta que você comece a se dedicar. Acreditar em você não é um trabalho de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É você entender que no agora você pode fazer a diferença. Então agora que nós vamos meditar no final da reunião, não perca essa oportunidade, fique desconcentrado, voando, pensando na morte da bezerra, pensando em qualquer outra coisa. Foca na meditação. Pegue esse momento e sinta a vida de Deus, que você vai observar como é que nesses pequenos momentos vem as grandes oportunidades de você acreditar na vida de Deus que habita o seu interior. Ok, gente? Acreditar em você é um pequeno passo que nós damos a cada minuto da nossa existência. Não tem problema cair. Todos nós caímos, todos nós vacilamos, todos nós tememos, todos nós temos os momentos de dificuldade. Não é isso que vai dizer se você é um ganhador ou um perdedor. O que vai fazer a diferença é você aproveitar todos os minutos da sua vida para crescer, porque é esse crescimento que vai transformá-lo num verdadeiro filho de Deus, numa verdadeira filha de Deus, que acredita plenamente no seu potencial, porque sabe de quem é filho, sabe de quem é filha. Quem conhece o teu pai ou a tua mãe, sabe quem é. Portanto, é esse ponto que nós temos que focar. Ao invés de listar os seus complexos, ao invés de listar os seus defeitos, ao invés de listar as suas falhas, liste as suas oportunidades e veja o quanto que dá para crescer em cada uma delas. Ok, turma? Vamos então nos preparar para rezar? Vamos fazer então nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Aos presentes podem sentar. Você de casa também pode assumir a posição de oração. Uma posição que tem o seu porquê de ser assim. Já até mencionei, quanto mais a gente fica na posição, mais a gente tem uma vitória do espírito sobre o corpo.
que o Espírito mostra o quanto que ele é capaz de fazer com que o corpo o obedeça. Então a posição tem um porquê de ser. Tudo é exatamente para mostrar a grandiosidade da força que habita em você. Então a superação, ela tem sim a sua grande importância e ela demonstra o nosso valor. Então vamos colocar mãos justapostas em frente ao rosto, sentado na ponta da cadeira, coluna ereta, semblante feliz, mente visualizando o mundo da imagem verdadeira, o mundo da vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. É a vida de Deus, Pai, que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar este mundo perfeito e absoluto da imagem verdadeira e nós, como filhos de Deus, vivendo com absoluta liberdade em tal existência transcendental. Mentalizemos e contemplemos.
Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira e infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, podem se sentar. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um dos senhores, tanto aqui na regional quanto em casa. Meu muito obrigado. Não deixe de compartilhar e dar o seu like ao vídeo. Isso dá destaque, o próprio YouTube se encarrega também de divulgá-lo. Aos que estão aqui presentes, depois também divulguem essa palestra para que mais e mais pessoas saibam acreditar nelas próprias. E o nosso dever de casa, esse é um dever de casa maravilhoso. Eu adoro fazê-lo, é muito bom, muito importante e eu recomendo a todos. Nosso dever de casa. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan diária. Meditação Shinsokan que é tão importante, a fim de que possamos cada vez mais tomar a consciência de quem nós realmente somos, ou tomar a consciência da nossa natureza divina. E a segunda é repetir a frase: sou filho ou filha de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Repita isso tranquilamente aí 300 vezes por dia. Você vai ver o quanto que isso vai melhorar. E isso traz realmente respostas e força para nós acreditarmos cada vez mais em nós mesmos. Ora, se eu sou filho de Deus, então boas coisas com certeza hei de manifestar. Quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um dos senhores e das senhoras novamente. Meu muito obrigado, beijo no coração, feliz semana e vamos todos manifestando cada vez mais a nossa natureza divina para que possamos crer realmente em quem nós somos. Muito obrigado, muito obrigado.